Me diz um pouquinho, Laís, como é que tem sido aí o desafio de vocês nos pareceres? Quais são as dificuldades mais enfrentadas aí no âmbito municipal? Bom, são várias, né, professor? E a principal que eu vejo, a inicial é... Hoje a gente tem uma live super bacana porque a gente vai tratar de parecer jurídico, que é um tema que sempre os alunos pedem para a gente conversar, né? E para falar sobre isso a gente vai conversar com a Laís. A Laís vai entrar aqui, vai pedir para conversar, ela é procuradora municipal. Eu sou procurador da Fazenda Nacional, vocês sabem. Então a gente vai casar aqui um pouquinho das duas coisas para poder bater esse papo com vocês, tá? A Laís já chegou. Bom dia, Laís. Como é que você tá? Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Tudo bem, prof? Tudo ótimo. Estou falando ao pessoal que eu estou com cara de sono porque eu estou de férias, desacostumado a acordar cedo. E aqui ainda tem um fuso horário de 1 hora a menos, então tá pior ainda. Mas hoje a gente combinou de conversar sobre os erros grosseiros, né, de pareceristas, a possibilidade de responsabilização de pareceristas. A professora Laís Bandeira, que está aqui conversando com a gente, é professora do especialista referência, procuradora municipal, consultora jurídica, e também trabalha com pareceres e vive esse dia a dia de todos nós, né? Que é o medo de qualquer tipo de responsabilização. Não é uma novidade da lei de licitação, a gente tem ali, desde que a LINDB foi alterada, aquela regra de que o agente público responde por atos de opiniões, né, em caso de dolo ou erro grosseiro. O erro grosseiro é o maior medo de todos, né, porque a gente não sabe o que é grosseiro, o que não é. Então, a gente tem ali uma lei que exige, inclusive, um detalhamento de parecer que abranja toda a fase preparatória, né? Então, me diz um pouquinho, Laís, como é que tem sido aí o desafio de vocês nos pareceres e quais são as dificuldades mais enfrentadas aí no âmbito municipal? Bom, são várias, né, professor? E a principal que eu vejo, a inicial é o grande equívoco de muitos colegas acharem que o parecer ele não é necessário, né? E aí nós entramos no nosso primeiro ponto, o parecer jurídico, ele é necessário ou não? E aí muitos confundem com a possibilidade de dispensa desse parecer ou não. A gente sabe que em algumas hipóteses ele pode ser dispensado, né? Mas o grande equívoco é: bom, eu sou procurador, eu não detenho, ou assessor jurídico, enfim, não detenho o conhecimento necessário em licitações e muitas vezes, por medo ou falta de conhecimento, eu não vou proferir esse parecer porque aí eu não vou ser responsabilizado. E esse é um grande equívoco, né, prof? A gente sabe que, inclusive, ao não proferir parecer jurídico é um erro grosseiro também. Então, eu vejo muitos colegas não proferindo seu parecer, não emitindo as suas opiniões jurídicas nos procedimentos licitatórios, achando que eles não irão ser responsabilizados. E eu já acompanhei alguns processos, professor, aqui do Tribunal de Santa Catarina, que é do meu estado, pessoal, que a primeira coisa que o tribunal solicitou foi o parecer jurídico em um processo de inexigibilidade, por exemplo. E aí não tinha esse parecer. Então, não desenrolou ainda o processo, mas provavelmente nós teremos aí um erro grosseiro futuramente. E não há dispensa de parecer nas contratações diretas, tá? Então, nas contratações por dispensa, inexigibilidade, o parecer ainda assim é obrigatório. E isso pode sim gerar responsabilização. A gente tem visto aplicação de multa parecerista, a gente tem visto essa lógica de responsabilização. Tá? Então, tem que emitir o parecer, a não emissão de parecer pode gerar responsabilização e os erros grosseiros nos pareceres também podem gerar esse tipo de situação. Inclusive, eu queria lembrar a vocês que nós estamos fazendo essa live para convidar vocês, entre outras coisas, né, tirar as dúvidas que vocês tenham, convidar vocês para o nosso curso. A gente criou um curso de parecer jurídico, um curso com aulas ao vivo, com oficinas para elaboração de parecer. A primeira aula ao vivo vai ser no dia 18 comigo, depois a aula 22, no dia 22 com a professora Laís. Enfim, eu não tenho a agenda toda não, mas é um curso que vai ser justamente focado em pareceres jurídicos. A gente vai trazer alguns modelos, eu vou trazer alguns modelos lá da AGU, para que vocês tenham uma ideia da melhor forma de emissão do parecer. Né? O parecer ele precisa ser bem elaborado.
dominar a estrutura ali do parecer é fundamental. Então, você acaba ganhando segurança e dando segurança para o gestor. Né? E muitos de vocês são pareceristas e muitos de vocês não são, mas querem ser, porque são advogados que querem prestar essa consultoria jurídica. Então, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu vou me preparar agora para fazer um curso de parecer. Pois é, às vezes é melhor investir R$ 3.000 num curso que seja, não é o caso do nosso curso, mas é melhor investir R$ 3.000 do que pagar uma multa de 10 mil, né? E porque não é só a multa, é a questão do seu CPF, a responsabilização, né? A gente tem aquela preocupação. Quem vive licitação vive um medo diário de ter algum tipo de responsabilização, algum tipo de problema, né? Então, tem que ter cuidado com esses pequenos detalhes. Mas diz uma coisa, Laís, vamos falar um pouquinho sobre as etapas do parecer. Ó, o pessoal da MarkGov entrou aqui. A MarkGov é uma plataforma, gente, quem tiver interesse depois em entender um pouquinho, é uma plataforma de inteligência artificial que auxilia vocês na elaboração dos documentos de preparação. Podem depois, se quiserem, mandar uma mensagem para mim ou para a professora Laís pelo direct, que a MarkGov é uma plataforma que tem ajudado muitos órgãos públicos, tá? Se alguém aqui for de órgão público, vale a pena depois procurar entender essa inteligência artificial. Ela está elaborando aí TPs, mapas de risco, justamente os documentos que geram mais problemas. Mas vamos lá, Laís, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da fase preparatória, justamente desses documentos de artefatos de preparação. Qual é a função do parecer em relação à análise desses artefatos? Até onde essa análise vai, né? Esse é o grande impasse, né, professor? Por onde eu começo, o que eu faço e de que forma eu faço? E foi vendo essa dificuldade do dia a dia, né, que nós criamos esse curso. Por quê? Porque diariamente, eu falo isso agora como experiência minha mesmo, né, prof, do dia a dia. Nós estamos cheios de coisa para fazer. Não é só um parecer jurídico. Nós temos as opiniões administrativas, temos os pareceres verbais, temos todas as demais demandas, né? Que uma prefeitura, que uma câmara, que um consórcio exige. E aí, quando chega para nós um parecer, nós precisamos saber o que analisar naquele parecer. Ou seja, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar o ITP, eu preciso analisar o termo de referência, eu preciso verificar se a pesquisa de preço ela foi feita da forma correta, que é o que tem pegado muita gente também, né, professor? Tem penalizado a forma incorreta de fazer a pesquisa de mercado. Então, são esses detalhes que nós precisamos analisar. E qual que é o nosso problema e a nossa dificuldade enquanto advogados, assessores e procuradores hoje? Nós não temos muito tempo para isso. Então, quando chega um parecer na nossa mesa, normalmente chegam aí 10, um no rabo do outro, né? Um atrás do outro. E nós precisamos aí despachar isso com urgência, porque o prefeito, 15 minutos depois, está lá na nossa porta solicitando se já foi despachado aquele parecer. E o pouco tempo que a gente tem para elaborar esse parecer, né, professor, às vezes pode resultar num erro grosseiro, que é aquele parecer que você dá aquela olhadinha básica ali, você faz o seguinte: tem o ETP? Ok. Tem o termo de referência? Ok. Tem a pesquisa de preço? Ok. E aí passa o parecer favorável. Mas não se faz aquela análise do contexto, do que foi colocado no estudo técnico preliminar, o que foi colocado no termo de referência. A gente sabe que tem alguns itens que são obrigatórios, né, prof? A exemplo, o índice de reajuste, o fiscal do contrato, a forma que foi utilizada para chegar naquela cotação de preço, se foi a média, se foi a mediana, enfim. São vários detalhes, detalhes técnicos que às vezes não constam naquele documento e na pressa ou até por falta, né, de um documento padronizado, um checklist para poder consultar, o procurador acaba emitindo parecer favorável na pressão do dia a dia e depois ele vem a ser responsabilizado. Então, é muito importante que a gente tenha aí um checklist, uma estrutura para conseguir consultar na hora de emitir o parecer. Ninguém sabe tudo, né, professor? É o que eu costumo dizer. Então, diariamente nós aprendemos coisas novas.
Então, seria o ideal que nós tivéssemos, né, uma estrutura assim para consultar e poder olhar toda vez que for elaborar um parecer jurídico. Foi pensando nisso que a gente criou essa estrutura, esse curso, para auxiliar todos os demais colegas que trabalham ou desejam trabalhar na área. Porque se, professor, um detalhe interessante é, se quem já está na área tem medo de emitir os seus pareceres, muitas vezes não emitem, achando que, na esperança, não serão responsabilizados, imaginem os colegas que querem entrar na área, mas não sabem nem por onde começar. Então, essa é uma grande oportunidade, né, para que o pessoal venha com a gente, analise o parecer, o curso vai trabalhar toda a estrutura do início ao fim, por onde começa, o que tem que analisar, vai entregar um checklist também para que o pessoal consiga aí ter uma base sólida, né, para emitir os seus pareceres. Então, as fases que a gente precisa ter um cuidado ao analisar o parecer é desde o início até a publicação do edital. É a fase interna toda, é a fase preparatória, né, prof? Lá do procedimento comum da concorrência, do pregão. Ou seja, em resumo, solicitação de demanda, estudo técnico preliminar, termo de referência, cotação de preço e minuta de edital. Lembrando que a minuta do edital também não é genérica, não, né, prof? Olha a complexidade de analisar um parecer jurídico. Eu preciso olhar se naquela minuta eu tenho lá em anexo o termo de referência, a ata de registro de preço, se for o caso, a minuta do contrato, as cláusulas contratuais. Tudo isso eu tenho que analisar, não é simplesmente assinalar um ok lá que a minuta do edital veio para mim e tá tudo bem. Já aconteceu comigo, professor, de pegar editais que lá no cabeçalho estava uma modalidade, no termo de referência estava outra, no ETP, às vezes, citava outra e no corpo do texto do edital também. Ou seja, era uma mistura de procedimentos. E aí veio a impugnação, eu emiti o parecer na pressa, né? Como dizem. Veio a impugnação, eu fui olhar o edital e disse, opa, não dá para fazer na pressa, não tem como. O parecer jurídico, ele é detalhista, eu tenho que analisar com calma, não tem como fazer dessa forma. E aí é que eu me dei conta do perigo que a gente corre, né, diariamente de ser responsabilizado por não analisar os mínimos detalhes do procedimento, principalmente na fase interna, né, que é onde existe a obrigatoriedade da emissão do parecer jurídico. O checklist, ele é fundamental, né? A gente hoje usa na AGU também checklist. Então, por isso que quando montamos aqui a ideia do curso, a ideia foi criar um checklist para poder o parecerista checar tudo que ele está analisando. E é muito importante também o parecerista entender que ele não vai analisar aspectos técnicos dessas etapas preparatórias, né? Então, é uma análise jurídica. O parecer busca uma análise jurídica. Então, ele vai sim verificar se a pesquisa de preço cumpriu as regras normativas da legislação, mas ele não vai analisar se aquele preço realmente é o de mercado. Ele vai analisar sim se o ETP cumpriu todos os requisitos, mas ele não vai discutir se a solução escolhida pelo demandante realmente é melhor do que a outra solução que está lá no ETP e que ele achou que foi mal escolhida. Então, também tem que analisar esses limites. Muitas vezes a gente vê, e isso é uma coisa que sempre incomodou muito o gestor público, aquele parecerista que pensa que ele é dono do processo licitatório. Então, chega lá e diz assim, não, faltou essa vírgula que eu não gostei. Aí reprova o parecer. Aí volta. Aí a pessoa conserta a vírgula, aí volta. Ele diz, agora que eu estou vendo, faltou também aquele ponto. Aí volta. E aí, às vezes, um processo demora 1, 2, 3 meses nesse ida e volta de procuradoria. Isso é ruim para o parecerista, é ruim para o gestor, é ruim para todo mundo, né? Então, existem hoje formas mais organizadas de montar o parecer, fazendo recomendações, deixando o processo fluir. Isso tudo a gente vai também trabalhar e conversar, porque parecer jurídico, o parecerista não está ali para ser um carrasco. Na verdade, o parecerista está ali para respaldar o gestor. E olha, muitos pareceristas são concursados e muitos não são. Então, daí a importância de dar esse respaldo ao gestor. Se ele se sente seguro e respaldado com as suas opiniões, né, com seus pareceres, com seus atos opinativos, dificilmente você vai perder esse cargo e, com certeza absoluta, você vai manter a sua atividade, a sua função e muitas vezes ser indicado aí para outros órgãos, para a Câmara, às vezes, do mesmo município, para a prefeitura vizinha e assim por diante. Então, o que a gente vê também
bons pareceres e bons pareceristas ganhando espaço no mercado. Porque o gestor ele quer facilidade, o gestor ele quer contratar para ontem, mas ele não quer se responsabilizar, ele quer respaldo. Então, ele quer tudo isso com o respaldo de alguém que passe segurança para ele. Então, ele não quer pura e simplesmente contratar rápido, ele quer contratar rápido, mas ele quer contratar rápido com respaldo. Ele quer contratar rápido com o sentimento de que ele não vai se responsabilizar por isso e que ele vai ter segurança nessa contratação. Então, dentro desse contexto, a gente tem visto que o mais complicado da nova lei de licitação hoje, pelo menos o que a gente vê gerar mais dúvidas e mais problemas, é justamente a fase preparatória. E o parecer vai olhar justamente para essa fase. Então, o parecer precisa analisar esses documentos preparatórios, essa fase preparatória, para que você possa efetivamente seguir adiante com a contratação sem grandes riscos. Tá? Então, a gente teve aqui, ó, a Tamires já fez um elogio para a Laís, que passa segurança para ela, que é servidora. Imagine o prefeito. Pois é, imagine o prefeito, o presidente da Câmara ou do consórcio. É exatamente essa lógica e é por isso que a Laís, que passa tanta segurança para você, tem fechado novos contratos de assessoria e prestado essa consultoria em vários órgãos, porque é isso que o gestor quer, é isso que o servidor quer. Se sentir tranquilo, se sentir respaldado naquilo que ele não sabe. Então, é importante que o servidor faça o papel dele e, ao mesmo tempo que ele tem que fazer o papel dele, ele diz, olha, eu estou fazendo bem feito, mas se tiver algum erro aqui, eu sei que vai ter um parecer depois para consertar, para analisar, para me dar segurança, para mandar eu refazer. Então, esse tipo de coisa é fundamental no parecer e, por isso, o parecerista tem uma responsabilidade dupla, né? Ele acaba tendo ali o cuidado de não se responsabilizar, mas ao mesmo tempo ele passa a ser responsável por todos aqueles que atuaram na fase preparatória e que confiam nele para dar respaldo àquela decisão dele. Né? Esse curso que a gente montou e que começa agora no dia 18 foi um pedido assim, um pedido reiterado e que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito aqueles que atuam ou que querem atuar na elaboração de pareceres. Tá? Inclusive, nesse curso eu peguei alguns modelos da AGU justamente para vocês entenderem a melhor forma de estruturar essa atividade de pareceres sem esse grande sentimento de pertencimento que às vezes o parecerista tem em relação ao processo, né, Larissa? Exatamente, professor, exatamente. E sabe um ponto que me chamou a atenção, me fez lembrar durante a sua fala, prof? Tem aquele parecerista que às vezes mete o bedelho onde não deve, como a gente diz, né? E aí ele acaba, às vezes, discordando, por exemplo, de uma solução encontrada lá no ETP. E é importante colocar também que se o gestor, se a equipe de licitação vir a acatar aquela recomendação no parecer, ele responde por isso mesmo não tendo aquela responsabilidade legal de analisar essa parte técnica, né, do documento. Então, por isso a importância dos limites dos pareceres jurídicos. E lembrando também, né, pessoal, como a gente sempre fala, que o curso ele é um investimento, né? Por quê? Porque eu vejo aí colegas, às vezes, com bens bloqueados, respondendo um processo gigantesco, que às vezes demora anos, né, professor? Então, eu sempre brinco com um tom de tristeza, né? Que não é só o gasto de um processo, mas é também o tempo de vida que aquela pessoa passa ali se preocupando, perdendo noites de sono, quando ela poderia evitar. Então, um parecer bem estruturado, depois de fazer o primeiro, bem estruturado, bem fundamentado, tendo um checklist certinho para seguir, não vai mudar muitos detalhes, né, professor? Então, isso quebra um pouquinho daquele medo do dia a dia do advogado, do assessor, do procurador para emitir o seu parecer. Ele passa a atuar com mais segurança, né? Então, a gente precisa quebrar esse paradigma de que, nossa, tem que ser sempre um diferente do outro, porque aí a gente acaba caindo naquele erro do dia a dia, que estamos com a mesa sempre cheia de pareceres para emitir, além das outras demandas, né? Processos judiciais. Os colegas que me assistem sabem que a gente tem as execuções fiscais, que também tomam muito tempo lá na procuradoria, nas câmaras, enfim. Então, o parecer ele acaba chegando já com um tom de pressão, né? Nós precisamos já despachar. Então, o procurador, às vezes, ele se livra do parecer, ele não emite o parecer. E é aí que a gente acaba
caindo, né, em erro grosseiro e sendo responsabilizado depois. Lembrando, né, que a gente tem algumas responsabilizações, né, prof, em virtude de um parecer mal elaborado ou na falta dele. E que não é só multa, né, pessoal? Nós temos aí ação de improbidade, ação de corrupção, ter que devolver o dinheiro, além da multa, né? Então, às vezes, não dá para cair naquela questão de, é uma multa, enfim. Eu já tive colegas que foram multados 5.000 CPF, 5.000 CNPJ. Então, é importante ressaltar que essa multa ela é dobrada e não é só a multa. Você ainda pode, às vezes, como consequência, passar por uma ação de improbidade administrativa, uma ação anticorrupção. Então, tem várias, inclusive perder o cargo, né, professor? Que a gente sabe que para quem é efetivo, nós ainda temos aí o procedimento administrativo, né, para apurar a responsabilização do servidor. Então, são várias consequências, mas que ao mesmo tempo nos instigaram, né, a elaborar esse curso voltado para vocês, para ajudar justamente a que vocês tenham mais segurança na hora de emitir o parecer jurídico. Pessoal, é isso. A gente, inclusive, deixou aí o link para o parecer, www.especialistareferencia.com.br. Esse é o link para você entrar no nosso curso de pareceres jurídicos. O curso começa no dia 18 de julho, mas a gente ainda está com preços promocionais essa semana, tá? Então, são lotes de venda. A gente ainda está no lote promocional. Aproveitem, venham participar do curso. Eu e a Laís vamos estar com vocês. As aulas são todas ao vivo. Aquela aula que você não puder assistir ao vivo vai ficar gravada para você. Mas é muito importante, inclusive, tentar assistir ao vivo, porque a gente vai fazer oficinas, vai colocar vocês para pôr a mão na massa mesmo, entenderem um pouco da prática do parecer, receber modelos, checklist e tudo mais. Então, é isso. Fica aí o convite, eu tenho certeza absoluta que vocês vão aproveitar muito o curso. Laís, muito obrigado. Um espacinho aí para você se despedir do pessoal. Muito obrigada, prof. Muito obrigada, pessoal. E uma dica, hein, para vocês que querem aí acompanhar mais dicas, né, e tirar suas dúvidas, sigam a página do Especialista Referência, que lá vocês encontrarão dicas excelentes aí para o dia a dia de vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima, hein, Laís. Tchau, Beijo. tchau. Esperamos vocês no curso.